Bom dia, meus amores. Uma nova semana começando hoje, dia 19 de outubro. Então, olha só, hoje na nossa aula de matemática, nós vamos dar início às contas de divisão. Então, lá na página 67, a professora Fernanda aproveitou a situação do exercício 1, do exercício da atividade 1 da página anterior, e ela tinha lá 69 dividido por 3. E aí nós vamos acompanhar as orientações da professora em cada item embaixo e fazer o que se pede, tá? Então, eu vou explicar para vocês primeiro como é a divisão. No início é difícil, mas a gente vai conseguir. Você pode ter certeza que você vai conseguir. Pode tropeçar no meio do caminho, mas vai se levantar, vai se erguer, e aí você vai ver que no final você vai entender tudo. Não hoje, pode ser que hoje não, mas você vai entender a divisão sim, certo? Então, antes da gente começar aqui, a Pro vai explicar para vocês como que funciona a divisão. Então, nós temos aí 69 dividido por 3. Sempre que a gente for trabalhar a divisão, eu preciso ter em mãos o quê? A tabelinha da multiplicação. Então, tem que pedir para a mamãe ou comprar aquela que a Pro falou, ou imprimir uma tabela de multiplicação com todos os números. E aí, você vai ter aí a sua tabelinha de multiplicação. Eu vou colocar a minha aqui, para que a gente possa visualizar mais fácil, tá? Então, eu tenho lá a minha tabelinha de multiplicação. Então, como que funciona a divisão? Primeira coisa, eu tenho o número 69 que vai ser dividido por 3. Eu não vou dividir esse número inteiro. Eu vou começar com o primeiro número que está aqui, ó, na ponta do lado esquerdo, que é a dezena. Então, eu vou começar com 6. Então, eu tenho 6 para dividir por 3. Como que eu vou utilizar a minha tabuada? Porque eu tenho que olhar sempre o meu resultado. Eu vou olhar o número 6 no meu resultado. Esse número 3 que está aqui, ó, esse número 3 que está aqui é o da divisão, tá? Ele representa a divisão. Então, ele está aqui. 6. Vamos achar o número 6 no resultado? Olha o número 6 aqui, ó. Quem aparece ao lado dele? O número 2. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2. O que eu faço com esse número 2? Eu vou pôr ele aqui, ó, no quociente, que é onde fica um resultado. E aí, quanto que deu 3 vezes o 2? Não deu 6? Então, é como se eu fizesse uma multiplicação aqui, ó. 3 vezes o 2, 6. O que eu vou fazer com esse resultado 6 que eu achei? Eu vou pôr ele aqui embaixo desse. E vou fazer uma subtração. 6 menos 6, que vai dar 0. Nossa, Pro, é muito difícil. Não é difícil, não. É só depois a gente registrar toda a sequência que a gente tem que fazer para fazer a divisão, tá bom? E aí, eu acabei de dividir o 6. Quem resta para mim? O 9. Tá vendo esse tracinho que eu fiz aqui para fazer a subtração? Eu vou aumentar ele. Porque esse número 9, sempre quando você for fazer a divisão, ou você põe uma setinha, ou você pode pôr um tracinho, para você não se esquecer do número que você está utilizando. Principalmente agora no começo, que a gente está iniciando a divisão, que a gente não pode esquecer de nenhum número para descer. Então, eu tenho 9, ele precisa cair, é como se ele fosse despencar. Então, ele vai descer e vai vir aqui para o lado do número 0. Ele desceu. Agora, eu tenho o quê? O 9 para dividir por 3. 9 dividido por 3. O que eu vou fazer com esse 9? Vou olhar lá no meu resultado. Achei o número 9? Olha aqui. Deu quanto? 3. Ó, o 9 está aqui e eu tenho 3. Esse 3, ele vem para cá. Por quê?
9 dividido por 3 dá 3, certo? E aí, o que eu faço? A multiplicação. Depois que eu pus o resultado aqui, é como se eu multiplicasse 3 vezes 3, 9. Achei o 9. 9 menos 9, 0. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer. Vou fazer novamente com vocês o mesmo, hein? Vamos lá. Ai, Pro, que difícil. Não é difícil, gente. Comecinho é assim mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho 6 para dividir por 3. Vou lá no resultado. Achei o 6? Quantas vezes? 2 vezes. O número 2 que está aqui vem para o quociente. Quanto que é 3 vezes o 2? Faço essa multiplicação. Esse vezes não tem, não existe. Eles têm que ficar gravados na minha cabecinha, na minha memória. Mas põe aqui no cantinho para você não esquecer. Depois que pôs o número no quociente, eu multiplico. 3 vezes o 2, põe o resultado aqui, ó, embaixo do 6. E faço uma subtração. 6 menos 6, 0. Abaixa esse 9. Esse 9 vai descer. Ele vem aqui para baixo. 9. Não precisa fazer esses tracinhos não, tá? O professor está fazendo para você entender. Agora eu tenho 9 para dividir por 3. Olho lá no resultado onde tem o número 9. Tá aqui o meu número 9. Quantas vezes? 3. Esse número 3 aqui, ó, ele vai vir para cá, para o quociente. E aí eu multiplico. 3 vezes o 3. O que eu faço quando eu multiplico? Eu venho para o resultado aqui. Para o outro lado. 3 vezes o 3, 9. E aí eu vou fazer uma subtração. 9 tira 9, 0. Certo? Então, vamos lá para a apostila agora. Olha só. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos dividir quem? Nós vamos dividir, faz a tabelinha, tá? E aí nós vamos efetuar a letrinha B. Presta atenção na letrinha B, porque eu vou fazer a letrinha B com vocês. E depois o próximo exercício eu não vou fazer com vocês, hein? Tá? Vocês vão tentar fazer sozinhos. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Eu tenho aqui, ó, 6 dividido por 3. Nós acabamos de fazer. Então, primeiro vamos dividir o 6, ó. Primeiro eu vou dividir o 6. Vou pôr o 6 aqui. 6 dezenas. Por quanto? Ó o 3 aqui. Eu vou dividir 6 dezenas por 3. Olhando a tabela de multiplicação de qual? Se a minha divisão é do 3, eu vou olhar a tabelinha de multiplicação por 3. E nós vamos descobrir que o resultado vai dar quanto? O resultado vai dar quanto? Isso, o resultado vai dar 2, ó. Eu vou colocar o 2 aqui, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2, porque eu achei lá no resultado o número 2. Pois 3 vezes o 2, lembra que aqui tem um vezes? Ó, 3 vezes o 2 é igual... Quanto que dá 3 vezes o 2? Não deu 6? Vou pôr o resultado 6 aqui, ó. E vou fazer o quê? Uma subtração. 6 tira 6, 0. Ó, e sobra 0. Por quê? 6 menos 6 é igual a 0. E aí, nós vamos fazer a segunda parte. Olha lá a segunda parte. Agora, nós vamos dividir quem? O 9, ó. 9. Vamos dividir 9 unidades. Por quanto? 9 dividido por 3. Então, vamos olhar aonde? Na multiplicação do 3 também. E aí, quando a gente descobriu, a gente dividiu 9 por 3, a gente vai olhar lá na tabelinha. Onde que está o número 9 como resultado?
quantas vezes foram? Foram 3 vezes o 3 para dar 9. Pois 3 vezes o 3 é igual a 9. Então, 9 dividido por 3 deu 3. Multiplico, ó. 3 vezes o 3, vou pôr o resultado aqui. 9. 9 menos 9, 0. Vai sobrar 0 aqui, porque 9 menos 9 é igual a 0. Ai, Pro, não entendi nada. Ai, Pro, eu já comecei a entender. Calma, que tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que vai demorar um pouquinho. Mas lembrando que a partir de amanhã, terça-feira, hoje não, mas amanhã eu vou começar a pegar vocês individualmente, em grupinhos menores, para a gente estar treinando essas atividades. Combinado? Então, aqui, ó, vocês vão tentar fazer sozinhos esta conta, tá? O que eu quero mostrar para vocês quando eu tenho uma multiplicação não, uma divisão que eu não tenho o resultado exato. Vou fazer a do 4, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes o 2, 8. 4 vezes o 3, 12. 4 vezes o 4, 16. 4 vezes o 5, 20. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, 7. 7, não, peraí. 6. Deixa eu pensar. 4. 60. Tá bom? 60 dividido por 4. Eu vou colocar aqui, ó. 60 não, 60. Não, deixa 60 mesmo. Eu tenho aqui 60 dividido por 4. Então, eu vou começar com o número 6, não é isso? 6 dividido por 4. Eu não tenho que olhar o resultado? Pro, mas não tem resultado 6 lá. Mas nem sempre vai dar um resultado exato. Mas eu tenho que olhar um resultado próximo do 6. Quem está próximo do 6 aqui? Eu tenho 4 de resultado e eu tenho 8. Só que eu só tenho 6. Então, não pode ser o 8. Tem que ser 6 exato ou menos que 6. Qual é o resultado próximo menos que 6? Esse aqui, o 4. Quantas vezes foram? Uma vez só. Então, esse 1 aqui eu vou pôr aqui. E eu lembro que aqui tem um vezes imaginário. 4 vezes o 1, quanto que dá? 4, olha lá. Deu 4. 4 vezes 1 deu 4. Eu vou pôr esse 4 aqui. E vou fazer o quê? Uma subtração. 6 tira 4 vai dar 2. E agora, o que eu faço? Eu vou descer o próximo número, que é o 0. Com quanto que eu vou ficar? 20. Agora eu tenho 20 para dividir por 4. Vou lá no meu resultado. Tem o número 20? Tem um 20 exato. Quantas vezes? 5 vezes. Então, esse número 5 vem para cá. E aí eu faço a multiplicação. 4 vezes o 5, 20. Vou pôr o resultado da multiplicação aqui, ó. E vou fazer uma conta de subtração. 0 tira 0, 0. 2 tira 2, 0. E acabou minha conta, porque eu já trabalhei os dois números. Tudo bem, turminha? Então, é isso que vocês irão pensar e fazer na próxima questão, que é parecida com essa. Porque aqui no 5 dividido por 3 não vai dar um número exato, então tem que ser um número próximo. Então, eu quero ver se você vai conseguir fazer isso aqui sozinho ou não. Daqui a pouco a gente volta para corrigir, tá bom? Então, o
que eu quero que vocês entendam? Sempre que a gente for trabalhar a divisão do 3, eu vou olhar na minha multiplicação do 3, na minha tabelinha do 3. Se eu for fazer a divisão do 4, eu tenho que olhar na multiplicação do 4. E assim vai com as outras. E aí, cada termo da divisão, ela também recebe um nome. Então, eu tenho aqui o número, no caso, 69, é 69 coisas que eu vou dividir. Esse número é o dividendo. Quantas vezes eu vou dividir? Eu vou dividir em 3, então ele é o meu divisor. E o meu resultado? Aqui, ó, o 23 é o meu quociente, é o meu resultado. E o que sobra é o resto, tá bom? Nem sempre no resto vai dar o zero. Quando dá zero, significa que a minha conta, a minha divisão está exata. Por enquanto, nós vamos fazer atividades, contas, tudo com o resultado zero, né? Com o resto zero. Aqui nós vamos verificar a sua compreensão. Nós já fizemos uma atividade com material dourado na divisão. Então, vocês vão relembrar e vão separar o número 444 dividido em 4. Lembrando, sempre tem que ter o mesmo número de material dourado em cada. Então, se eu tenho 4 placas, eu vou colocar uma placa em cada e assim eu vou com as barrinhas e com os cubinhos. E se eu tivesse que fazer uma operação, registrar como ficaria essa operação? Aqui no caso, ó, 69 dividido por 3, como que eu colocaria esta operação? Eu representaria ela assim, ó, 69 dividido, porque o símbolo da divisão é esse, dividido, faz um tracinho, uma bolinha em cima, uma bolinha embaixo, dividido por 3, certo? Que deu 23. Assim ficaria a minha, o modo de eu colocar a minha divisão da forma deitada. Então, aqui, nesse número 444 dividido por 4, como que você representaria essa situação também? Que você acabou de fazer. E aí, agora eu tenho 2 continhas para vocês fazerem. Após arrecadarem muitas mudas, a professora Fernanda passou aos alunos algumas operações de divisão que deveriam ser resolvidas pelo algoritmo. Vamos tentar resolver também? Então, primeira coisa, complete a tabela da multiplicação para depois você fazer a divisão, tá? Lembrando que aqui no começo da nossa divisão, a gente tem já as dicas, né? Primeiro eu vou dividir 2 por 2, vou colocar o número aqui, faço a multiplicação, ponho o resultado, então tá bem facinho. Vamos ver se vocês conseguem. E depois nós temos outras leituras, que são as placas de sinalização. Vocês vão ler, né? Ler esse textinho, ler o que significa cada placa e vão responder as questões 1 e 2. E aí a gente volta já já para a nossa correção. Combinado? Mas eu quero que vocês tentem fazer a lição, tentem quebrar a cabecinha e fazer essas continhas. Daqui a pouco a gente volta para corrigir.